A razão é uma coisa excelente, não há como contestar isso, mas a razão não é nada além de razão, que satisfaz apenas o lado racional do homem, como diria já Dostoiévski. Outra coisa que Dost fala no livro Memórias do Subsolo é que a razão ela só sabe aquilo que ela conseguiu aprender. Isso me chamou muita atenção, porque a gente está em uma sociedade que é super estimulado, super valorizado, né, a questão da razão, da ciência, né, as pessoas elas querem dados, elas querem estatísticas o tempo inteiro. Só que assim, gente, essas coisas, elas não são apenas o suficiente para viver em uma sociedade. Isso me chamou muita atenção, porque as pessoas elas têm uma ideia muito errada daquilo que é a razão e do papel da razão. Desde o surgimento do racionalismo, o homem se coloca como centro de tudo e coloca a ciência como um Deus, coloca o racionalismo, né, e tudo isso como uma religião mesmo, porque as pessoas tiraram muito o centro de Deus para colocar o centro na ciência e também na razão, uma falsa ideia de razão. Só que uma coisa que as pessoas não percebem é que o homem ele não é um ser racional. Por mais que ele tenha uma inteligência muito grande, uma inteligência que os outros animais não possuem, ele só possui essa inteligência porque ele tem uma alma, né? O homem, ele é criatura de Deus e a inteligência parte de Deus, né? Pois Deus é inteligente e somos filhos dele. Por isso que conseguimos aprender tantas coisas. Apesar disso, o homem também, ele não age só conforme a sua inteligência. Se fosse isso, por que existiria tantas pessoas burras no mundo? O que acontece é que o homem ele tem suas vantagens, ele tem os seus anseios, os seus sonhos, os seus medos, as suas paixões e muitas coisas que movem o homem além da própria razão. Se o homem ele fosse apenas racional, todos os homens seriam iguais. Porque, poxa, qual é o emprego que dá mais dinheiro? O homem ia mirar nesse emprego. Qual é o emprego que melhor me dá acesso a tais benefícios? Ele ia mirar nisso, ele não iria olhar para sonhos, ele não iria mudar as suas rotas e ser preguiçoso e não estudar, sabe? Se o homem fosse só razão, ele seria diferente. Mas além da razão, para um homem virtuoso, também existe a questão, mas também entra outro ponto. Até para os homens inteligentes que sabem ter um bom uso da sua razão, eles não são só razão. Como o homem possui sonhos e objetivos, ele também possui paixões, ele possui pessoas que ele ama. Muitas vezes ele deixa de tomar decisões que parecem ser melhores racionalmente por decisões que são coisas que é pessoal mesmo. Por exemplo, quando uma pessoa deixa um emprego, que era aquele emprego assim que dava dinheiro, que tinha uma estabilidade e tudo mais, para ir para outras vezes um emprego porque a pessoa gosta mais, um emprego que não tem tanta certeza se vai dar certo ou não, ele faz uma decisão arriscada em prol de um sonho, né? Algo que parece então ser menos racional. Isso acontece o tempo inteiro. Ou ele decidir assim sair desse emprego por uma pessoa que ele ama, por uma oportunidade de ficar mais próximo de alguém que ele ama. Existem N fatores do porquê os homens deixam decisões que parecem ser mais importantes, mais inteligentes racionalmente, por coisas que ele ama. Porque o homem não tem apenas a razão, mas ele tem o sentimento, ele tem uma alma também. E entra o parâmetro da alma, né? O homem ele tem essa necessidade de aspirar coisas maiores do que ele. Ele não foi feito para viver nesse mundo, por isso que nunca se contenta com as coisas daqui, por isso que está sempre tentando preencher o vazio com uma outra coisa, por isso que existe a religião. No caso, Deus criou a religião, né? Não estou dizendo que o homem criou a religião, mas por conta desse anseio do homem de ter Deus, existem inúmeras religiões, inúmeras coisas que o homem tenta preencher o seu coração. Porque o homem que vive somente por fazer o que precisa de trabalho, sono, água, alimentação. Não existe isso. O homem tem uma alma que anseia muito mais, que anseia amar, que anseia viver, que anseia Deus e que anseia. Não somente quer acordar todos os dias e fazer as mesmas coisas e depois dormir. Por conta disso que essa coisa de ser racional o tempo inteiro não existe para o homem, não existe para a humanidade, sabe? A razão ela é importante e cria e ajuda e assim dá muita direção para o homem de ser esperto.
A razão não é nada além de razão na medida que a razão não é o fim último. O fim último é encontrar o sentido da nossa vida e não simplesmente ser pessoas que faz aquilo que precisa ser feito e pronto. Outra crítica que Dostoiévski faz nesse livro é dessa ânsia da ciência de conseguir respostas para tudo. Nem tudo nessa vida conseguiremos uma resposta, porque tem coisas que são subjetivas. Qual é a motivação de um homem que tem um casamento feliz, uma esposa feliz, uma esposa boa, companheira, trair a sua mulher? Isso é racional, será? Ele está seguindo suas paixões. Mas, por exemplo, outro exemplo de como o homem também não se vive apenas pela razão. Um casamento instituído por Deus perante a igreja, perante a sociedade, um casamento que existe. Esse casamento, às vezes acontece de uma das pessoas ser uma pessoa imprudente, ser uma pessoa... Todos são pecadores, mas ser uma pessoa que simplesmente não liga tanto pro casamento como o outro. E essa pessoa vai lá e trai, né, o seu cônjuge. E a outra pessoa decide, olha, eu vou continuar com essa pessoa porque é o meu marido, é a minha esposa, e Deus instituiu esse casamento e eu vou perdoar. Aparentemente não é uma ideia racional, porque, poxa, a pessoa errou comigo. O que seria o mais utilitarista a se fazer? Ah, vou largar, não tá me servindo mais, eu vou largar. O que o amor faz? O que o amor faz? Eu vou perdoar aquela pessoa, ela errou, isso não foi certo, mas eu amo ela, e eu amo a Deus, e eu vou honrar com o compromisso que eu fiz perante o altar, que seria ficar com aquela pessoa até os últimos dias da minha vida. Isso é um amor que tem sacrifício, sabe? Tem algo assim, além de essa coisa utilitarista de eu vou fazer aquilo que parece que vai me dar um proveito maior. Por isso que a razão, ela é apenas um meio, e não um fim. E quando o homem ele tenta colocar essa coisa de achar respostas, ele está tentando ser Deus da sua própria vida, né? Isso que muitos cientistas fazem, já fizeram nos séculos passados, de colocar a ciência, a razão, racionalismo, como Deus mesmo, sabe? Como uma religião, né? Porque a partir do momento que você acha que o homem ele precisa apenas crescer na vida com suas próprias forças, com suas próprias capacidades mentais, com sua própria cabeça, você está tirando o lugar de Deus, porque o que na verdade existe é a misericórdia divina, o amor que Deus tem por nós, e tudo que a gente tem provém dele. E podemos estudar, podemos correr atrás, podemos tomar nossas decisões, mas tudo entendendo que temos uma luz divina que guia nossas ações, e somente com Deus que chegaremos ao fim último, que seria o verdadeiro bem, a verdadeira felicidade, o sentido das nossas vidas. A filosofia estoicista leva muito naquela coisa de que você tem um problema, tem como resolver? Não. Então fique em paz porque não tem nada que possa fazer. Tem como resolver? Tem. Então fique em paz porque tem como resolver. Ou seja, não sofra. Independente do que aconteça, aceite e seja feliz e viva e continue. O estoicismo é basicamente para você assim, olhar para sua vida e não demonstrar sentimento de tristeza. O estoicismo te leva a não reclamar, te leva a levar as coisas e aceitar e tudo bem. O que de certa forma eu acho interessante, sim. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o homem ele cresce no sofrimento. E essa coisa de ser racional o tempo inteiro, de ser uma pessoa que não sofre, não existe. Porque o homem, infelizmente ou felizmente, porque o homem, ele veio nesse mundo e passa por sofrimento. E através desse sofrimento ele tira um bem maior, né? Os santos, eles passaram por sofrimentos nessa terra, foram mártires, mas eles conseguiram alcançar o céu. Da mesma forma, Cristo, ele morreu na cruz para conseguir nos dar a eternidade. A natureza do homem é sofrer, porque o pecado ele corrói a nossa alma, e se a gente não lutar contra a nossa carne, a gente não vai para o céu. Então todos nós temos sacrifícios, todos nós temos renúncias na nossa vida que vão nos fazer sofrer. Alguns têm renúncias físicas, outras têm renúncias psicológicas, outras têm diferentes fatores assim que fazem cada um de nós sofrer. Mas através desses sofrimentos que nós conseguiremos crescer na nossa vida. E tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você passar... Nossa, muito
automotivacional. E a razão, ela só sabe aquilo que ela aprendeu até então. Ela só sabe aquilo que foi possível aprender, e ela pode aprender muito mais, e ela pode errar muito mais, mas Deus, ele tem todo o conhecimento e tem todo o fim último. E se você vive tentando entender 100% de todas as suas emoções, se você vive tentando entender o porquê que cada coisa da sua vida aconteceu de uma maneira milimetricamente falando, você vai parar em um hospital, você vai parar no manicômio, sabe? Porque não tem como você controlar tudo e você nunca vai conseguir controlar tudo. O que justamente faz o homem ser diferente dos outros animais, e é a parte especial que o homem tem, é a alma. Mas é isso que parece que a sociedade está querendo destruir o tempo inteiro. A alma do homem que faz o homem tomar decisões que não parecem ser racionais em prol do amor, em prol da misericórdia pelo outro, em prol de coisas que às vezes o faz sofrer, que racionalmente falando não vai beneficiar. Coisas que faz o homem surgir dessa coisa utilitarista, de o outro tá aqui para me servir. O cachorro, ele tem instintos e ele não consegue controlar os seus instintos. O homem, ele consegue fazer isso. Ele tem a sua própria decisão, livre-arbítrio, e tem uma alma de olhar para o próximo com misericórdia, de fugir do pecado e a capacidade de santificar. Enquanto os animais não têm essa capacidade. Eles não têm inteligência, eles não têm uma alma. Por isso que essa tara de querer fazer o homem simplesmente cultuar a razão, cultuar as escolhas lógicas e colocar a ciência como um deus, não edifica o homem, mas leva ele às suas qualidades mais baixas e coloca ele igual um animal, porque tira aquilo de mais especial que tem o homem, né, que é ter uma alma. E o que eu quero dizer com esse vídeo é para vocês buscarem sim ser pessoas que têm uma razão construída, uma inteligência construída, mas não cultuar essas coisas como decisões lógicas e, enfim, mas viverem sempre com essa dimensão de ter uma alma, com a dimensão de vocês terem os sonhos de vocês, as paixões, as pessoas que vocês amam, que muitas vezes você vai deixar uma coisa pela outra, mas que faz sentido para você, para sua vida e para a pessoa que você quer construir. Eu acho que eu não consegui nem dizer assim 20% do que eu queria falar. Não sei se fez sentido, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo tudo o que você achou de interessante nesse vídeo. Se inscreva no meu canal, compartilhe para me ajudar a crescer, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.